galera, esse é o Teoria da Inspiração e a gente tá muito feliz. É muito bom ter você aqui com a gente. Curte aí. É isso aí, esse é o Teoria da Inspiração, um canal que está crescendo devagarzinho. Eu quero começar aqui dando boas-vindas a todos que estão acompanhando. Eu estou muito feliz, porque esse canal é um canal que tem um propósito e as pessoas estão entendendo esse propósito e a gente tem visto a cultura pop com outros olhos e a gente tem tido o apoio de muita gente. E eu não posso deixar de mandar um abraço para a galera do UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, que tem apoiado esse canal, e muito obrigado a todos, um bocado de gente de vários locais que estão aí apoiando, nas universidades, jovens que estão pegando esse canal aí para debater, e a gente está aí com esse objetivo. Hoje chegou o dia da gente falar sobre um filme que está aí quebrando a bilheteria, que é um filmaço, e eu já começo falando isso para vocês. E que tem muita coisa pra gente falar, porque o primeiro vídeo que foi gravado do Teoria da Inspiração foi sobre esse filme, dessa saga dos Vingadores, que foi o Guerra Infinita. E agora a gente está de volta para falar sobre Vingadores Endgame. Então vou gravar 2 vídeos sobre Endgame. E esse primeiro vídeo aqui vai focar sobre um assunto e depois vou gravar um outro vídeo focando sobre outro assunto. Então Endgame deu 2 teorias da inspiração para a gente poder estar analisando. São várias, na verdade. A gente vai estar falando aí sobre 2 teorias da inspiração sobre Endgame. E eu quero então comentar com vocês o que a gente viu, o que eu vi ali naquele filme que tem de interessante pra gente analisar. E se você porventura não conhece ainda o filme Endgame, você não conhece esse canal, deixa eu passar umas dicas que eu sempre passo. Primeiro, se inscreve no canal, clica no sininho aqui e você vai receber notificação quando sair vídeo novo. A gente está querendo lançar mais vídeos novos. Outra coisa importante é que esse vídeo, e aí isso é importantíssimo, tem spoiler, ok? Endgame, você fugiu de spoilers, então esse vídeo tem spoilers. Se você ainda não assistiu, vai assistir, depois você volta aqui para ver o que a gente vai falar sobre Endgame, porque esse vídeo e o outro tem spoilers dizendo sobre o filme, falando sobre o filme. Mas vamos então, vou passar que eu sempre passo, eu acho importante a gente ter alguma coisa. E o Endgame foi um filme que teve muitos trailers, e eu vou passar então aí um teaser de um dos trailers aí de Endgame para você ver o que o filme fala e ter aí uma ideia do que a gente vai conversar hoje sobre a teoria da inspiração de hoje para nós. Curte aí o trailer de Vingadores Ultimato ou Vingadores Endgame. Curte aí. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Então galera, tá aí o teaser aí de Vingadores Endgame, e se tem algo para falar sobre esse primeiro vídeo que eu quero gravar com vocês aqui é falar sobre o vilão Thanos. Quando a gente começa a pensar sobre Thanos, eu quero ser bem objetivo na minha teoria da inspiração sobre o Thanos. Toda a construção que eu faço em cima desse arco é embasado e dando sequência ao que a gente já falou no primeiro vídeo que eu gravei. Pode até deixar um link aqui sobre Guerra Infinita, que eu falei sobre Thanos, a construção que eles fizeram embasado ali na perspectiva de uma visão distorcida que eles têm sobre Deus, e pegaram ali uma construção distorcida sobre o Antigo Testamento para fazer os argumentos dele. Se você pega o início de Vingadores Endgame, você vai ter ali claramente ali uma referência ao que estava vinculado antes, que é o fato deles pegarem aquele Thanos ali, ele permanecer no início do Vingadores Endgame, mas logo eles eliminam esse Thanos, ele é decapitado, para dizer para você o seguinte: esse Thanos não existe mais. Então isso ele dá um ponto final. Mas nessa cena, quando eles eliminam esse Thanos, não deixa de chamar a atenção
O fato de que tá junto ali a Capitã Marvel, tá junto ali o Dr. Banner, o Bruce Banner com a Hulkbuster, o Thor, o Capitão América, e ali não deixa de ser um ajuntamento de ideias, porque eu vejo ali que a Capitã Marvel representa muito claramente um discurso de feminismo radical. O Thor ali, as divindades, os deuses nórdicos, representando as divindades de um modo geral. O Dr. Bruce Banner representando a ciência. E o próprio Capitão América representando ali, de certa forma, a moralidade. E a junção dessas ideias que conseguem eliminar um ser que eles consideravam até então invencível. E ele é derrotado, inclusive sendo decapitado por uma outra divindade, que é o deus nórdico. Ali não deixa de passar uma mensagem que eles conseguiram essa vitória. Mas o Thanos, antes, ele pega e fala uma frase. Ele diz assim: eu sou inevitável. Meu argumento vai aí, porque na sequência eles mudam o Thanos. Se você pegar o filme Endgame, você vai perceber que o Thanos que está em Endgame, depois da morte daquele que estava vinculado ao Guerra Infinita, então o Thanos que aparece no meio do filme, e que vai ser o vilão do filme Endgame, é um outro Thanos. Agora, muito mais fazendo um link com o nome dele, que significa, né, uma derivação de Thanatos, que significa morte. Ele é muito mais um agente de morte, que tem prazer, inclusive, na morte, porque ele fala uma hora lá que ele vai ter prazer em matar todo mundo. Ele diz que o plano dele mudou, porque ele viu que não deu certo olhando para o futuro. Então agora ele, em vez de eliminar um pouco, ele quer eliminar todo mundo, ele quer matar todo mundo. Então ele quer ser de fato, e ele é a personificação da morte. E é interessante isso, porque o meu argumento é como que o filme, na verdade, apesar de mostrar ele sendo vencido no final, mostra que de fato a morte é inevitável. E a morte é inevitável porque no começo, no meio e no fim, a morte está ali presente e ela é inevitável. E ele é esse agente da morte, que mesmo vencido, ele não deixa de dar a ferroada dele. Dois Vingadores importantes acabam sendo mortos. Então esse Thanos mais sádico, esse Thanos mais cruel, esse Thanos mais terrível, que realmente assim, ele tá pouco se importando, e eles constroem dessa forma, ele é muito mais um agente da morte, que a gente precisa lutar com todas as forças contra ela, mas ele solta aquela frase que me chama a atenção: eu sou inevitável. E quando eles repetem isso de ser inevitável, o que na vida é inevitável? Né? Tem coisa na vida que você tem como evitar, mas se tem uma coisa na vida que é inevitável, é a tal da morte. As pessoas assistem, terminam em luto, né? Ele não deixa de colocar na gente um dissabor, né? Um gosto amargo de a gente terminar o filme como diz lá o livro de Eclesiastes, né? Melhor estar no lugar onde há luto, onde você pensa na vida, do que não estar no lugar onde tem festa. É um filme que termina com anticlímax, porque ele começa com luto, o meio do filme tem ali uma luta contra o luto, né? Mas no final do filme termina com luto, né? Mas tem luto no começo, tem luto no meio com a morte da Viúva Negra, e tem luto no final com a morte do Tony Stark. Então faz sentido quando ele diz que ele é inevitável. Na verdade, ele não está errado quando ele diz isso. E lidar com isso é muito difícil. Então o filme Vingadores Guerra Infinita traz um peso de um pensar de como que a vida é, como a nossa existência, ela traz a morte como algo inevitável. Entretanto, e aí é que está a minha mensagem, né? Se o filme não tem uma esperança, porque termina ali com na verdade, né, é um livro fechado, né, um encerramento de um ciclo. Se o filme termina com o aguilhão da morte, a inevitabilidade da morte, e não ter como consertar a morte do Tony nem da Viúva Negra, apesar de ter resolvido ali dos milhares que tinham sido apagados por causa do Thanos, do estalar de dedos, o que me chama a atenção é assim, a gente olhar para esse filme e pensar na realidade da inevitabilidade da morte. Entretanto, ela só é inevitável para aqueles que não conhecem a verdadeira esperança. E a verdadeira esperança para aquele que conhece a teologia, o cristianismo em especial, vai encontrar que tem alguém, sim, que venceu a morte. E que venceu a morte no território dela, que venceu Thanatos, não Thanos, mas venceu Thanatos, venceu a morte, né? Cristo, quando enfrenta a morte morrendo sem ter culpa nenhuma, ele ressuscita porque a morte não pôde prendê-lo. E ele diz que porque ele venceu a morte, nós também, por causa dele, nós não seremos atingidos pelo aguilhão da morte. Portanto, aquilo que é inevitável nesta vida se torna vencido na vida posterior, no sentido de que aí é teologia pura. Nós acreditamos que essa existência
para aqueles que estão em Cristo, ela não se limita a esse mundo e a vida continua, e aqueles que não têm Cristo também, a vida continua num tormento sem fim. E dizendo isso é para lembrar você que realmente a morte nesse mundo ela é inevitável, mas a morte eterna ela pode ser evitada, e ela só é atingida, ou ela só alcança aqueles que não conhecem aquele que venceu a morte. E tem alguém que venceu a morte, o nome dele é lindo de dizer, o nome dele é Jesus Cristo. Mas eu quero encerrar então essa teoria da inspiração mostrando para você que o filme celebrou a morte como algo inevitável e acabou mostrando o começo, meio e fim como a morte está ali presente na vida do ser humano, e como Thanos é um agente da morte. Ele é bem personificado como agente da morte nesse filme, e ele de certa forma acabou deixando o aguilhão dele fincado ali na existência humana, de forma que o filme inteiro você sente a presença da morte. E na sua vida, se você sente a presença da morte, tem um jeito de vencer ela, e é através de Jesus. E esse é o Teoria da Inspiração que eu gostaria de deixar para você, essa mensagem não de tristeza, mas de esperança. E como diria Thanos, que tentou, mas a gente ainda termina esse último, porque é um especial, 2 vídeos especiais sobre Vingadores da Guerra Infinita, e esse é o último que eu vou fazer uma celebração ao Thanos. Como diria Thanos,